Hoje é 2 aos Coríntios, capítulo 6. Amém? Amém. Dando continuidade de onde nós paramos ontem, 2 aos Coríntios, capítulo 6, o título da nossa mensagem de hoje é Separai-vos. Hoje a gente vai falar de algo que tem, como tantas outras coisas, infelizmente, se perdido, em meio a esse cristianismo diluído que tem sido ofertado hoje às pessoas na igreja. Nós precisamos voltar às nossas raízes e lembrarmos que a verdade é o que está nas Escrituras e nem sempre vai ser aquilo que nos é ensinado por meio dos líderes religiosos. Nós vivemos em um mundo, e é importante que se faça essa introdução, nós vivemos em um mundo onde, o último século, nós tivemos 2 grandes guerras. Logo depois da Segunda Grande Guerra, 2 potências, elas apareceram, a Rússia e os Estados Unidos, uma com a bandeira capitalista e a Rússia defendia a bandeira comunista. E muitos países da Europa, principalmente do leste europeu, adotaram o comunismo, e o comunismo é uma religião que tem como base, é uma filosofia que tem como base filosófica ateísmo, ou seja, para aquelas pessoas que são comunistas acham que o fato de você ter Deus é uma perda de tempo, hein? De forma bem resumida, é muito mais profundo que isso. Eu estou apenas trazendo uma visão bem rala. E o capitalismo, por um lado, ele deixa bem livre essa ideia de que você pode ter a fé que você quiser, mas nós sabemos que quem manda no ambiente capitalista é o dinheiro. Então, tudo é feito visando o lucro. Inclusive, não foi nos países comunistas que surgiu a ideia da teologia da prosperidade, foi justamente nos países capitalistas. A teologia da prosperidade surgiu nos Estados Unidos. E de lá tem invadido o mundo inteiro, inclusive a África, um dos continentes mais pobres do mundo, se não for o mais pobre do mundo, está cheio de igrejas que querem tirar de quem não tem quase nada. Um absurdo. Então, é importante que a gente entenda que a nossa separação, ela não se dá em virtude de uma visão política, de uma visão filosófica diferente. Eu não me separo de uma pessoa porque o time dele é diferente do meu. Na verdade, nós nos separamos daquilo que o mundo nos impõe como verdade. Então, Paulo agora ele vai lembrar aos irmãos sobre isso, nessa seção final, essa parte final do capítulo 6, que vai dos versículos 11 até o 18, o apóstolo Paulo está falando justamente dessa necessidade, e ele já havia lembrado isso quando ele escreveu a primeira carta. Os irmãos se lembram que ele fala isso no capítulo 5. Olhe, cuidado, não se ajunte com aquele que, dizendo-se irmão, agir como ímpio. Então tem gente que diz, uma pessoa que se diz irmão e é ímpio, eu não posso me juntar, mas com uma pessoa que é totalmente ímpio, eu posso me juntar. Então é uma ideia maluca. Se com aquele que é um falso irmão eu não devo me juntar, imagine com aquele que é totalmente ímpio. Então Paulo aqui, eu creio que está sanando talvez essa dúvida que ficou, ou essa ideia de liberdade, de liberalismo, de libertinagem. Então ele escreve, mas ele começa antes falando do amor, A separação, ou seja, quando nós exortamos, e aqui Paulo vai trazer exortações assim duras, Paulo está falando isso em amor. E no versículo 11 ele diz: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Então Paulo diz: eu estou diante de vocês com meu coração aberto.
A ideia aqui é que muitas vezes a gente vem para a igreja com o pé atrás. E a gente permanece na igreja com o pé atrás. Talvez a gente já tenha sido machucado em uma outra igreja ou em uma outra instituição religiosa. E talvez a gente tenha se decepcionado com alguém. E isso faz com que a gente limite o nosso afeto, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, não faça isso. Nós, quando nós somos feitos, né, como ele já falou no capítulo 5, nós somos uma nova criatura, então nossos relacionamentos agora são todos novos. A minha amizade agora, ela está num patamar muito mais elevado do que as amizades que eu tinha antes de ser cristão. Por que isso? Porque agora eu tenho um amor que eu sequer conhecia, que é o amor espiritual, é o amor ágape. O mundo não conhecia esse tipo de amor até a vinda de Cristo. O mundo sempre conheceu um amor que exige reciprocidade. E Jesus então propõe a gente amar aqueles que não só não agem reciprocamente, como muitas vezes nos perseguem e nos maltratam. E Jesus diz, devemos amar inclusive essas pessoas. Então Paulo está agindo em amor com uma igreja que tinha dado as costas para ele. Uma igreja que tinha desprezado a ele, que tinha dito que a aparência dele era ruim, que a fala dele era ruim, e ele continua de coração aberto para essas pessoas. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai dizer, eu não sei se é nessa mesma carta, mas ele diz, na malícia devemos ser sempre meninos. Ou seja, o cristão ele nunca tem que ser malicioso. É como tem um ditado no mundo, que às vezes a gente usa, né? Que diz assim, olha, quando você vai pegar o milho, eu já comia pipoca. Então quer dizer, né? Principalmente pai faz isso com o filho, né? O filho quer dar uma zero no pai, né? É assim mesmo. Assim, meu filho, eu já fiz isso tantas vezes. Tantas vezes já enganei seu avô desse jeito. Aí você quer me enganar assim? Não vá nessa não, que você não. Você tá, ó. Misericórdia. Tá pra trás. Deus sabe de tudo. Então, minhas filhas mesmo, às vezes elas querem fazer alguma coisa assim, sem a minha presença, sem a minha supervisão, e aí elas ficam querendo antecipar a minha saída. Aí elas, meu pai, não tá na horário de você ir no culto, daqui a pouco elas estão assistindo. Meu pai não tá na hora, é melhor você chegar adiantado. Eu digo, é mesmo, você tem razão. Aí eu vou, né, vira e mexe, eu me arrumo, saio, aí fico no corredor, e o corredor lá do prédio, ele tem um sensor de luz, né? Aí fica a luz acesa 30 segundos, depois apaga. Aí eu acho que elas veem que a luz apagou, que eu desci no elevador. Aí de repente eu abro a chave, e aí elas estão aqui, meu pai! Então, a ideia da gente é justamente que isso que é bom. Não! Paulo diz não. Se alguém lhe fez algum mal, perdoe. Sabe, o fato da gente se afastar de alguém nunca vai ser porque a gente não ama a pessoa. Às vezes a gente vai se afastar das pessoas justamente porque a gente ama. Eu amo você e estou vendo que o seu comportamento é errado. Já te avisei que é errado. Então eu não posso consentir em andar com você nesse comportamento errado. Então, por amar a Deus e por amar a você, eu vou me afastar de você. Mas se você se arrepender, pode ter certeza que eu estou de braços abertos para a gente voltar a andar juntos novamente, debaixo do padrão de Cristo. Então, nunca as atitudes de um cristão são tomadas por falta de amor, ou por raiva, ou por qualquer tipo de sentimento negativo, né? Então o apóstolo Paulo, ele tinha falado palavras duras a essa igreja, ele estava em muitos momentos repreendendo ela. Essa carta a 2 Coríntios traz momentos de repreensão, mas ele está fazendo, vocês não estão entendendo, ele está dizendo, meu coração está aberto para vocês, eu estou com raiva de vocês, eu tenho raiva de vocês terem me maltratado, de maneira nenhuma. Eu amo vocês como um pai ama um filho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente
não faça a vontade do inimigo, que é justamente perder o amor. Perder o amor pelas coisas de Deus, perder o amor por Deus, perder o amor pelo próximo. Muitas vezes a gente até pode ficar na igreja, mas sem amor, a Bíblia vai dizer, nada adianta. Uma repreensão é dada à igreja de Éfeso no livro do Apocalipse. Você está fazendo tudo certinho, mas tem uma coisa que é essencial que você não está fazendo, que é fazer as coisas certas em amor. Então, lembra de onde caíste. Lembra onde você perdeu o primeiro amor. O que foi que aconteceu que você perdeu o primeiro amor? Foi alguma decepção que você teve na igreja? Foi alguma decepção que você teve com o pastor? Foi alguma decepção que você teve com o irmão? Foi alguma expectativa que você criou e de repente se frustrou? Então, volta ao primeiro amor. É aquela igreja que recebe esse direcionamento. E aqui o apóstolo Paulo está falando nessa linguagem do amor. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. A ideia de Paulo é, tudo que eu estou falando com vocês, eu estou falando de coração aberto, porque eu amo vocês verdadeiramente. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. É como, por exemplo, às vezes você quer dar um abraço na pessoa e a pessoa diz, eu não gosto que me pegue. Né? Então, você está limitado aos seus próprios afetos. Então, ontem mesmo foi engraçado, né? Eu estacionei o carro perto da igreja, né? E eu estou até orando para deixar o carro lá no Alto das Pombas bem longe, né? Quando ainda tinha seu Leão que ficava ali me ajudava a estacionar, mas ultimamente tem tido uns problemas no estacionamento. E ontem tinha um pessoal que estava bebendo uma casa, que ia ficar 2 casas assim da igreja, né? E aí eu coloquei o carro certinho na frente de outra casa que não é deles. Aí eles botaram, um rapazinho estava bem, já estava bebendo antes, né? E eu acho que, não sei se alguém olhou para mim, ele ficou com ciúme, né? E aí eu botei o carro, e aí ele botou uma cadeira, exatamente, o carro estava aqui, e o lugar onde eles estavam sentados estava mais ou menos aqui, uma distância de meio metro eu botei. Aí quando eu voltei, já bem tarde, né, eram umas 10h30, né, a gente ficou conversando na igreja, a cadeira ele botou aqui, se colava no carro. Aí eu entrei no carro normal para fazer botar a mochila, limpar a mão, né, e eu ia tentar ver se eu conseguia sair sem dar ré. Aí ele bateu no meu vidro assim, com a cerveja na mão assim bem alterada, e disse, você vai dar ré? Aí eu disse, o senhor deixa? Não, perguntando, porque o senhor está vendo que tem uma cadeira aqui e não fala nada, né? Aí veio, eu acho que a senhora, não sei se era irmã, namorada, mulher, sei o que é, né? Que estava dizendo, não ligue não, o senhor posso dar? Pode, agora pode. Aí pegou, tirou a cadeira um pouquinho, eu acho que eu dei ré, talvez assim, uns 10 centímetros e saí mesmo pela frente, que tinha espaço, né? Saí, ainda buzinei, cumprimentei, né? E aí às vezes você passa e você baixa a cabeça para não falar com uma pessoa dessa, e a pessoa diz, você não é educado. Mas como é que você vai falar com uma pessoa dessa? A pessoa vai pensar que é provocação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está limitada no próprio afeto dela. Né? Você já tentou às vezes falar com a pessoa 3, 4, 5 vezes e a pessoa se afastou, e aí de repente você não fala mais, a pessoa diz, não fala comigo. Eu digo, agora você quer falar? Se você quiser falar comigo, eu estou aqui, eu posso falar com você a noite toda. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. A gente vai ver, por exemplo, dos 12 apóstolos de Jesus, tinha um que tinha um hábito de reclinar a cabeça no peito de Jesus, né? Uma atitude de amor, e fazia isso era o apóstolo João. E não é de repente que não era que Jesus tinha preferência pelo apóstolo João. Não, João era o único que fazia isso. Porque naquela época talvez os outros achassem que isso fosse, né, uma atitude de menino, ou uma atitude de sabe, que não fosse de homem. Mas o apóstolo João estava nem aí, querendo ficar perto de Jesus, ele ficava mesmo. E ele sabe como foi maravilhoso aqueles momentos, enquanto Deus estava aqui na terra, ele estava abraçadinho com Deus. Olha que privilégio, né?
E às vezes a gente deixa de usufruir uma boa companhia por conta do orgulho. Quantas pessoas deixaram de usufruir da companhia de Paulo por causa do orgulho? E Paulo então diz: vocês estão limitados não pelo meu afeto, eu amo todos vocês, mas pelo afeto de vocês. Eu estou aqui para todo mundo. É como, por exemplo, às vezes, né? Lá acontecia, hoje em dia, graças a Deus, não acontece mais, porque todos os irmãos sabem que houve um problema muito grave na liderança da igreja no ano passado, retrasado, nem sei mais, foi passado, né? Ano passado, o tempo tem passado tão rápido. Então, assim, quando o culto às vezes terminava, eu ia para aquela salinha que chama de gabinete pastoral, funciona de depósito, de quarto, né? Já funcionou de quarto para o irmão dormir. E não tem problema nenhum, que precisar, já foi salinha das crianças no começo da igreja. Então eu ficava 1h30 em pé pregando, terminou o culto, você quer o quê? Sentar um pouquinho. Vocês estão aí sentados, meu filho, eu que fico em pé aqui. Aí eu vou lá, fico sentado um pouco, aí alguns irmãos entravam e sentavam, a gente ficava conversando. Aí o pessoal dizia: é a panelinha. Não, meu filho, só não entra quem não quiser, a porta é aberta. Então a pessoa limita a si mesma. Eu não vou entrar. Por que você não vai entrar? Porque você não quer. Porque se você quiser entrar para conversar, você entra e conversa. O nosso assunto é sempre o mesmo: as coisas de Deus. Então, como cristãos, irmãos, a gente não tem assuntos secretos. Então, se estiver conversando aqui, você subir, né? Vamos imaginar que o irmão Calmon estava falando como é bom, né? Às vezes a gente chega antes, fica conversando aqui, dando risada. Depois também do culto, principalmente na hora do lanche, né? Que é a hora que o pessoal mais gosta. Então, a gente está aqui conversando, a pessoa às vezes vê, a gente está sentado, de repente assim, a pessoa fica com receio de chegar junto. Não tem esse receio não, irmão. No mundo é que tem isso, né? No mundo é que se tiver um grupo de 3 pessoas chegando e você chegar, a pessoa vai dizer: quem foi que ele chamou? Mas como cristão não, você não precisa nem ser chamado, pode xingar, meu filho, venha. Porque a gente é um só corpo. E a igreja de Coríntios, ela estava agindo como o mundo, dessa forma. Paulo, inclusive, exortou duramente na primeira carta, porque a ceia do Senhor, normalmente, ela era realizada logo depois de um hábito que os cristãos tinham, era um costume que os cristãos tinham de ter a chamada refeição ágape, ou a refeição do amor. Então, como é que funcionava? Funcionava como às vezes a gente já fez o dia D, né? Dia de comunhão. Então, vamos imaginar que aqui, nós somos uma igreja aqui em Cláudio de Farias, e aí a gente marca de domingo, todo mundo vai passar o dia aqui na igreja, né? Então, cada um traz um prato, e aí a gente tem o culto, depois a gente tem uma refeição em comum, e logo depois dessa refeição se fazia a celebração da ceia do Senhor. Só que o que acontecia? Como normalmente a igreja era grande, né? Principalmente a igreja havia crescido bastante na época que o apóstolo Paulo esteve lá nesses 18 meses. Então o que acontecia? Tinha várias mesas, né? Então assim, se eu sou uma pessoa rica e eu preparo uma comida boa, eu vou ficar com outra pessoa que tem comida boa também. Aí ficava aquele pessoal com feijoada, macarronada, lasanha, pudim, tudo numa mesa, e o outro pessoal com creme crack e água. E o apóstolo Paulo fala: que amor é esse? Né? Não, mas é porque aqui a gente mora no mesmo bairro, assim, a gente, né? E ali a gente não tem muita finalidade. Poxa, é justamente para a gente se aproximar de que a gente não tem proximidade. Então, na igreja, a gente tem que procurar romper barreiras. Então, se você é tímido, irmãos, ore a Deus para vencer a sua timidez, conversar com os irmãos, porque isso é importante para você, né? Se sentir parte desse corpo. E Paulo está dizendo: vocês, coríntios, estão perdendo o melhor, que é o amor. Paulo tinha falado isso na primeira carta, eles falavam muito de dons espirituais em Coríntios. Paulo fala, inclusive, um pouco sobre isso na primeira carta. Mas ele diz: vou dizer para vocês que o melhor dom de todos vocês estão perdendo, que é o amor. Fala, os 3 maiores dons é fé, esperança e amor. E o amor é o maior de todos.
Então aqui Paulo está falando nesse sentido. Versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Percebeu? Paulo está falando disso. Vocês são meus filhos. Então, é como o Paulinho Júnior aqui. Ele rapou a sobrancelha. Mas o irmão Paulinho deixou de amar ele? Não. Às vezes até volta de castigo. André fazia alguma bobagem quando era pequeno, imagina. Né? Mas nunca fez. Foi graças a Deus. Mas se fizesse, botava no eixo, né? Então, essa é a ideia. Por que a gente exorta? Porque a gente ama. A minha irmã tem filho, não tem? Se fizer bobagem, joga duro, não é assim? Cadê a pequenininha também? Se fizer alguma coisa, né? Conversa, olha, e aí, como é esse negócio? Não é por aí não, viu? Então, isso é feito por amor. Esse amor é um amor responsável. Não é um amor irresponsável. É a vida dele, se ele quiser, ele que aprenda aí. Ele é uma criança. Não entende ainda as consequências de determinadas atitudes. É a minha responsabilidade. Paulo está agindo assim. Eles ainda não cresceram espiritualmente como deveriam. Eles ainda estão imaturos em muitas áreas da fé. E ele estava agindo como um pai que ama um filho. E às vezes a gente não tem essa paciência, né? Paulo vai falar sobre isso na carta aos Romanos, que os irmãos que fossem mais fortes na fé, Paulo não está falando de aquele que é mais espiritual, que pula, grita, faz, não. Paulo está falando daquele que era mais maduro, mais experiente na fé, que tivesse paciência com aquele que fosse mais novo na fé. Então, aqui ele diz, ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Aqui Paulo está falando, eu sei que o português, a minha ferreiradeira, se você tiver a NVI, né, vai falar, abra também o seu coração. Paulo está falando nessa linguagem. Eu estou com o meu coração aberto, abra o seu coração também, vamos ficar todo mundo bem aqui. O apóstolo Paulo justamente vai falar, não tem sentido a igreja ficar com um climinha, né? Aonde um irmão fala com outro irmão, mas não está muito bem. Meu filho, é como o irmão José uma vez falou, se não está muito bem, vamos sentar e vamos resolver. Isso é uma atitude de maturidade. Olha, irmão, você fez aquilo, aquela atitude que você fez, não é uma atitude cristã. Eu não gostei. E eu creio que faz mal até para você mesmo. Ou às vezes você pode ver o irmão fazendo alguma coisa errada que não é nem com você. Você diz, olha irmão, essa atitude que você está tendo não é correta. Então, essa é uma atitude cristã. Uma atitude de quem de fato ama. Até porque Tiago diz, se você vê o seu irmão em erro e não corrige, você está pecando. E agora o apóstolo Paulo, ele faz isso como uma introdução para falar desse assunto muito sério. Que até hoje é um assunto extremamente polêmico. Imagine isso. Por isso que eu já disse algumas vezes, estudando essa carta com os irmãos, que a realidade de Corinto é muito próxima à realidade da nossa cidade de Salvador. É uma realidade onde nós temos uma mistura de culturas. E há uma tendência da gente de querer misturar religiões. Então, por exemplo, eu era católico e aí eu venho agora a me tornar um evangélico. E aí muitas vezes eu quero adotar posturas do catolicismo na minha forma de ser evangélico. Eu sou do candomblé e agora eu sou evangélico. Então eu adoto posturas do candomblé na minha maneira de ser evangélica. Eu sou espírita, eu era espírita e agora eu sou evangélico. Então eu adoto coisas que eu aprendi no espiritismo no meu modo de ser evangélico. Está errado, Paulo já tinha dito. Aqui, olha, você é uma nova criatura. As coisas velhas... tudo aquilo que você passou no candomblé, no catolicismo, no espiritismo, no budismo, tudo aquilo no ateísmo, acabou. Como cristãos, a gente sempre começa do zero. Então, é por isso que tem tanta coisa errada dentro da igreja, porque as pessoas querem fazer o que não pode, misturar. Cristo não permite nenhum tipo de mistura. A gente não pode acrescentar nada ao que é perfeito. É como, por exemplo, vamos imaginar, né? Eu já soube que o feijão da
A esposa do irmão Regil é muito bom, né? Por isso que o irmão Regil é forte, atleta. Aí vamos imaginar que ela faz o feijão e alguém chega e diz, vamos botar mais carne. Não, meu filho, já está perfeito. Ela já botou a quantidade certinha de carne. Se botar mais vai estragar. Isso é uma comparação simbólica, porque a palavra de Deus é perfeita, Deus é perfeito. Você quer melhorar o quê? Os conselhos de Deus são perfeitos. Você quer dizer que o conselho de Deus não está certo? Você quer dizer, Deus diz, olha, você não pode andar com os ímpios. Eu posso andar com os ímpios e ainda obedecer a Deus. Deus diz que não pode. Como é que você agora vem e diz que pode? Quer dizer que você quer ter a mesma atitude de Adão e Eva? A mesma atitude de Adão e Eva? Não foi essa a atitude deles? De dizer, Deus falou isso, mas a gente não tem que levar o pé da letra. É aí, irmãos, que nesse sentido, nossa congregação, nós somos extremamente conservadores, no sentido de que o que a Bíblia falou está valendo. Pastor, mas isso foi há 2000 anos atrás. Não interessa. Porque se eu acredito na palavra de Deus, se eu acredito que a palavra de Deus é a palavra de Deus, então ela é perfeita como Deus é perfeito. Então eu tenho que obedecê-la. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer uma das frases mais difíceis de se ouvir nos dias atuais. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E ele vai usar uma palavra que talvez para mim, para você não seja comum, mas era muito comum no meio de pessoas que viviam da agricultura e pecuária. Então, o jugo era aquele instrumento de madeira que você colocava nos animais para arar a terra. Naquela época não tinha esses tratores, nem esse maquinário, hoje em dia, usado muito na agricultura. Então, o que é que você fazia na hora que você tinha que arar? Arar é o quê? Passar justamente aquele pedaço de ferro, né? Para abrir a terra, para a terra receber a semente. Então, aquilo se fazia normalmente com uma junta de bois, né? 2 bois, e eles eram ligados pelo que nós chamamos de jugo, né? Então, eles estavam lá carregando aquela peça que era bem pesada de ferro. E o homem, ele dava só a direção, mas a força quem fazia era o animal. Então, aquela palavra, aquele instrumento que é jugo. Inclusive no Antigo Testamento dizia, olha, você não pode colocar 2 animais diferentes debaixo do mesmo jugo. A lei fala até sobre isso. Diz, então, se você for arar a terra, você não pode botar um jumento e um boi. Você não pode botar um boi e um cavalo. Você tem que botar 2 animais iguais para arar a terra. E normalmente o animal era sempre o boi, porque o boi é um animal muito forte, né? E tem predisposição para esse tipo de trabalho. Então aqui o apóstolo Paulo ele faz uso dessa figura do Antigo Testamento e de uma figura que era conhecida também das pessoas de Corinto. Não ponhais. A ideia é de que você mesmo coloca, não é uma pessoa que coloca. Nós não somos obrigados a colocar o jugo do mundo. Inclusive o apóstolo Paulo falou sobre esse assunto quando ele escreveu aos Romanos. Ele diz o seguinte: não vos conformeis a este mundo. Então o mundo está tentando dar uma forma a você, como por exemplo, a água não tem essa forma aqui. A água adquiriu essa forma dessa garrafa. Se eu pegar essa mesma quantidade de água e botar num copo quadrado, ela vai ficar o quê? Quadrada. Se eu pegar um daquele negocinho de fazer gelo, né, em forma de estrela e botar essa água, ela vai ficar em forma de quê? De estrela. A água é um elemento, né, maleável, ela muda muito facilmente. E ele diz, não, a gente como cristão, não, a gente é rocha, a gente é pedra. Então a gente não pode aceitar que o mundo nos amolde. Nós temos que ter o molde de Cristo. Então, aqui Paulo mais uma vez fala desse assunto tão polêmico. Por quê, irmãos? O mundo é muito sedutor. Por mais que a gente diga que não, né, são coisas simples. A gente vê uma propaganda de televisão, de coisas simples. Cada um de nós, irmãos, tem um histórico. Então, assim, aquilo que de repente é atrativo para você, para o seu irmão não é. Tem gente, por exemplo, que gosta de carro.
Então vê propaganda de carro e fica extremamente, né, tentado com aquilo. Tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de casa ou de coisas de casa, principalmente sem nenhum tipo de preconceito. Homem também, né? Mas mulheres. Ah, você viu aquele jogo de panela? Eu vou ver jogo de panela? Pelo amor de Deus. Mas aquela máquina de lavar é tão linda. Eu vou olhar a máquina de lavar, pai. Pra mim, máquina de lavar é tudo igual, meu filho. Arruma a roupa lá dentro, joga o sabão, a cor, acabou. Mas você viu aquele fogão? É coquetompe. Eu não sei como é o nome, coque não sei o que, né? Que não é nem mais fogão, é uma placa assim que você coloca, né? Esse é caro. É caríssimo. É coque não sei o que o nome, né? Então, então tem gente que gosta dessas coisas, né? Então você vê aqui, você fica tentado. Por exemplo, agora o shopping abriu. Aí você passa numa loja daquela, né, de materiais de casa, né, panela, né? E você fala, meu Deus, você viu que coisa linda e ainda está na promoção. De R$1.000 está por 999. E divide em 10 vezes. Não. No cartão. Agora peixipicou tudo. Já tem gente que é tentada por outras coisas. Tem gente que é tentada por dinheiro. Por exemplo, eu já conheci pessoas que são tão avarentas, irmãos, que ele é incapaz de tirar 50 centavos do bolso para inteirar a passagem de alguém. Se ele estiver do lado de uma pessoa, ele está com R$500 na carteira. Mas se a pessoa tiver assim, rapaz, está faltando 50 centavos para inteirar a passagem, é o companheiro dele, viu? É o colega dele de trabalho. Está faltando 50 centavos. Ih, rapaz, então você vai ter que ir de pé. Mas fulano, você não recebeu o salário hoje. Varão, amizade, dinheiro, a paz. Então tem pessoas que o Deus é o dinheiro. Então uma pessoa dessa, ela fica preocupada com a alta do dólar, com isso, com aquilo. Às vezes ela bota o dinheiro na poupança, às vezes aplica no CDB, em alguma coisa, e a pessoa fica preocupada com aquilo. Então cada pessoa é tentada pela sua própria, nem sempre a sua é minha. Então o diabo sabe. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Incrédulo é incrédulo. E a ideia de incrédulo, irmãos, não é uma pessoa que não acredita em nada. É uma pessoa que não tem a fé correta. Porque a pessoa pode ter uma fé, sabe, aparentemente, externamente maior que a nossa. Esse pessoal mesmo aí que passa 15 dias em cima do monte, 50 dias de jejum, aparentemente parece que tem mais fé do que eu e você. Mas a fé deles não é certa. Eles acham que a oração do monte é mais poderosa. Isso está errado. Então, esse tipo de oração não vai para frente. Às vezes a pessoa faz algum tipo de sacrifício em forma de barganha, como suas campanhas. 7 sextas-feiras e aí você vai alcançar a sua bênção. Isso é uma ofensa a Deus. Deus se sente ofendido quando você faz isso. Pastor, quando o senhor falou rapidamente... Pode falar. Quando Jesus, que aquela multidão está seguindo Jesus, que Jesus sobe ao monte. A ideia de Jesus ter subido ao monte foi para poder se afastar um pouco daquele povo, porque o povo estava ali, ele se afastar. A ideia é sempre acústica. É igual quando ele estava na praia, ele subia no barco para propagar. A ideia também é sempre essa ideia de que se eu estou num lugar mais alto, mais gente vai me ver e me ouvir. Então não tem nada a ver com essa ideia. Tem nada a ver com subir. E quando Jesus ia para o monte orar, é porque era o único lugar onde ele podia ficar sozinho. Porque o que Jesus ensina para a gente é que na oração a gente precisa ter um lugar onde a gente possa estar sós com Deus. Então, a não ser que você tenha um poder de concentração enorme, né, como é o caso de alguns de vocês, você de repente está num jogo na Fonte Nova com 80 mil pessoas gritando, nem sei se cabe isso lá, e você está lá em espírito de oração. Meu filho, você tem que ter, né? Você tem que ter uma concentração. Fulano grita de um lado, do outro, e você está em comunhão com o Pai. Não, Jesus diz: entra no seu quarto secreto,
né? Então, normalmente a gente precisa desse lugar a sós com Deus. E Jesus nos ensina esse tipo de hábito. É um lugar onde as pessoas não vão te incomodar. Então, eu estou aqui conversando com Deus e de repente chega uma pessoa e diz: e aí, fulano, quanto é que está o resultado do jogo? Eu disse: ô, meu irmão, estou conversando com Deus. Aí você está aqui, daqui a pouco: e aí, meu filho, está quente hoje, né? Então, por isso que ele fala que a gente tem que procurar um lugar a sós. Para que a gente possa, porque o inimigo vai levar pessoas para tentar atrapalhar o seu momento de oração com Deus. Então você tem que procurar esse lugar na sua casa, onde você tranca lá a porta, né? Às vezes pode ser no banheiro, né? Um cômodo da sua casa lá, a laje, não sei qual é, depende da realidade de cada um. E você fica lá sós com Deus o tempo que você, assim, Deus propôs no seu coração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ideia de fé, não existe fé grande ou pequena, existe fé falsa e verdadeira. Tanto que Jesus diz: se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para fazer coisas que vocês nem imaginam. É a ideia de veracidade, né? Então você tem que ter uma fé verdadeira. Você acredita em coisas porque foi Deus que falou elas. Então ele não vai decepcionar você, nunca. Então Paulo diz: não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Então aqui nós vamos ver, por exemplo, casamento. A ideia de jugo, irmãos, é a ideia de fazer alguma coisa conjuntamente. Glória a Deus. Né? Não é a ideia muitas vezes, por exemplo: pastor, eu posso comprar um sanduíche numa padaria que uma pessoa que não é de determinada religião? Claro, meu filho, qual é o problema? Você não tem jugo nenhum com aquela pessoa, você está indo lá comprar um sanduíche, né? Pastor, eu posso comer maionese Hellman, porque Hellman em inglês significa, né, homem do diabo, né? Então, pelo amor de Deus, a gente já passou dessa fase, né? Mas tem gente em determinadas igrejas que maionese Hellman do diabo, foi sacrificada e... Não, meu filho, não. Isso aí é uma coisa para quem não está levando a Bíblia a sério, né? A gente não está nesse grupo. Mas precisamos entender de que há uma separação. Então, por exemplo, vamos imaginar, o irmão José, por exemplo, ele passou uma época fazendo faculdade, 3 semestres ou 2? 3 semestres, não foi? Chegou a ser 3? Foi 3, eu acho que 2 ou 3. 2 ou 3. Então, durante esse semestre, ele se relacionou com várias pessoas que eram incrédulas. Talvez ele tivesse, provavelmente, ele teve aula com um monte de professor que era ateu, né? Nesse ambiente acadêmico, o ateísmo reina, né? Mas ele estava tendo jugo desigual? Não, ele estava fazendo faculdade. E o professor pergunta para ele: você acredita nisso? Não, sou cristão. Muitas vezes aquele ambiente vai ser um ambiente o quê? De evangelismo. Agora, por exemplo, vamos imaginar que o irmão José, que é uma pessoa, né, de uma aparência, né, angelical. Então vamos imaginar que o irmão José está lá, e aí chega uma menina também de uma aparência muito boa, e só que ela não é cristã. Vamos imaginar que ela é espírita. Você sabe que o pessoal espírita é sempre tranquilo, né? Aquele pessoal que aparentemente parece ser do bem, que sempre fala em fazer aquilo que é bom, porque aí na próxima vida vai nascer melhor, né? Então ele conhece uma menina daquela assim, de uma boa família, que o pai e a mãe dele assim até conhecem. Ela conhece a família de Macaúba, a família dela é boa, os parentes dele é tudo bom. E aí de repente essa menina assim, ela fica apaixonada pelo irmão José. Né? E o irmão José também, ele é homem, ele acha também que a menina é bonita, né? Mas ele vai ter algum tipo de relacionamento com ela? Não vai. Porque isso é jugo? Não, varão, mas ele vai evangelizar ela. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa: namoro não é estratégia de evangelismo, né? Tem gente que diz: não, eu estou evangelizando, Deus me deu estratégia de evangelismo. Eu namoro com uma pessoa, converto, depois eu termino e ele namora com outra. Meu filho, você está brincando com Deus? Cuidado, porque com Deus não se brinca. A pessoa que fala um negócio desse vai estar diante de Deus naquele dia com um Deus que tem olhos como chama de fogo. Amém. Né? Então, não use esse tipo de coisa na brincadeira. Amém. Então, mas tem gente que fala isso sério. Não, eu estou evangelizando, que na
texto lá no livro de Juízes, que Deus colocou no coração de Sansão, e você quer ficar cego? Você quer ser motivo de piada para os ímpios? Porque foi o futuro de Sansão, quando ele entregou seu coração a Dalila. Então, a gente tem que entender que ali a gente tem que ler naquele contexto ali. Como, por exemplo, tem gente que vai dizer, no final de contas, adulterar vale até bem, porque Davi adulterou com Batseba. No final, quem foi que ficou sendo o rei de Salomão? Quem foi que foi o rei que sucedeu Davi? Foi Salomão. Foi filho de quem? De Davi com Batseba. Então vale a pena adulterar. Cuidado, você queria ter um filho que você perdeu? Com poucos dias? Você queria, viver uma vida como Davi viveu, já mais velho, com um filho que é perseguindo ele, querendo matar ele, né? Então, cuidado, irmãos, porque mesmo na vida daqueles que são escolhidos de Deus, a transgressão vai trazer consequências desagradáveis. E se existe algo que tem trazido consequências desagradáveis à vida de muitos cristãos, é isso aqui. Um exemplo mais claro disso aqui é a vida de Ló. Ló escolheu por vista viver em uma cidade como Sodoma e Gomorra. E lá em Judas a gente vê uma realidade que a gente não vê em Gênesis, que Ló sofria todos os dias com a impiedade daquela cidade. É como, por exemplo, irmãos, eu não sei vocês, depois que eu me converti, Deus fez uma obra na minha vida, assim, então o meu ouvido, eu tenho muito cuidado, porque eu acho que o meu ouvido não é pinico. E também a fé vem pelo ouvir e ela pode ser tirada e você ouvir coisas que não são corretas. Você já prestou atenção nas músicas de hoje? É impressionante, não existe uma música dessas que faz sucesso assim no meio do povo que não tenha palavrão, que não fale de coisas promíscuas e imorais. Eu não sei você, mas eu não quero minhas filhas ouvindo isso não. Amém. Minhas filhas têm 11 e 10 anos e elas não ouvem esse tipo de coisa. Elas foram criadas por mim e elas perguntavam para mim desde pequenininha: papai, essa música é de Deus? Não é não, meu filho, não é de Deus, nada de Deus aí. Inclusive, eu tive um grande problema familiar, porque uma pessoa da minha família, que não era da minha família, mas era uma pessoa, um parente, botou funk no aniversário e minhas filhas vieram me perguntar se o funk era de Deus. Eu disse: não era não, minha filha. Que negócio é esse? Você é crente, vai ficar se requebrando? Amém. Aí a pessoa ainda achou ruim. E a pessoa era evangélica. E ainda achou que eu estava falando errado. Eu digo: você fala o que você quiser com a sua filha. Agora as minhas duas filhas, sou eu que aconselho. Glória a Deus. Amém. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo está aí tentando nos impor alguma coisa. É verdade. E a gente não pode aceitar isso. Amém. O mundo está dividido, sim, entre aquilo que é de Deus e o que não é. E a gente tem que saber se posicionar. Então você tem, por exemplo, como eu conheci pessoas que eram cristãs, que dizem assim: eu sou fã de Cristiano Ronaldo. Eu falei: isso não é de Deus. Você é fã de Cristiano Ronaldo? Não, meu filho. Você tem que ser fã de uma única pessoa, Jesus. Se a palavra fã já está errado, porque dá uma ideia de idolatria. Mas se tem alguém que você tem que amar, é Jesus. E que tipo de exemplo o Cristiano Ronaldo está lhe dando? Uma pessoa que usa o dinheiro somente para satisfação de suas concupiscências. Tem coleção de carro importado, disso, daquilo. E, mas eu amo, eu sou fã de Neymar. E Neymar? E diz que é crente. Aí você entra no Facebook de uma pessoa dessa, só tem jogada de futebol. Eu digo: é o quê? É brincadeira. Então, isso é colocar-se em julgo desigual. É você aceitar esse tipo de coisa. Aceitar esse tipo de imposição. Quando a pessoa vem colocar o julgo, você diz: em mim não. O meu julgo é outro. Eu tenho um julgo que é mais suave, que é o de Cristo. Você lembra do que Jesus fala em Mateus 11? Eu não vou nem lá para não dar trabalho aos irmãos, também por causa do horário. Falei muito, agora já passou. Mateus 11, Jesus diz: vocês estão cansados e sobrecarregados. Sabe por quê?
Porque vocês estão carregando um fardo que vocês não deviam. Quando o cristão começa a carregar o peso do mundo, vai ficar pesado. Sabe por quê? Porque Jesus não vai te ajudar. Muitas vezes ele vai te repreender. Ele vai te corrigir. Mas ele diz, vocês estão cansados, sobrecarregados? Tire esse jugo e bote o meu. E aí ele diz, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. É esse jugo que a gente tem que carregar. A ideia é você e Cristo andando juntos, na mesma direção. O jugo é sempre essa ideia de dois, né? Você e Cristo. Não é você e o mundo, é você e Cristo andando na mesma direção. Então aqui Paulo diz, não vos ponhais a um jugo desigual. Por que desigual, irmãos? Porque o crente e o ímpio, eles estão querendo ir para lugares diferentes. É como você colocar dois animais. Vamos imaginar que Calmon e Rita, eles têm Stuart, né? Mas vamos imaginar que eles compram outra cadela, que é Stuart e Little, né? Que tem até aquele desenho, né? Stuart e Little. Então pronto, aí Stuart gosta de Calmon e Little é apaixonado por Rita. E aí de repente está aqui andando, o André está andando, Calmon está andando aqui, Rita está andando aqui, e André está passeando por os dois. Aí fica Stuart querendo ir para um lado, e Little querendo ir para o outro, e André fica no meio, coitado do bichinho. Minha mãe e meu pai, cada um pega o gosto de vocês aí e leve. Porque a ideia é, o mundo e Cristo, eles nos chamam a direções diferentes. Então, não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. E aí ele faz uma pergunta. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? É, por exemplo, aqui agora, vamos imaginar que o meu irmão Mateus, que é um exímio pintor, ele trabalha em uma empresa, né, carteira assinada, né, meu filho, tudo certinho, e aí de repente, e dois amigos dele dizem assim, olha Mateus, a gente teve uma ideia da gente abrir a nossa própria empresa, porque a gente está vendo que esse ramo está crescendo, só no meu bairro a gente vai ter quase uns 30 clientes aí no primeiro mês, e aí vai ser bom para a gente, você é um homem de confiança, você é um amigo que eu sei que é correto, vamos abrir uma empresa junto. Imagina, um é ateu e o outro é do candomblé. Aí Mateus vai dizer, meus amigos, eu gosto muito de vocês, né? Mas assim, eu não vou abrir uma empresa com vocês. Porque você vai, por exemplo, na hora que você tiver que fazer os impostos, aí um vai dizer, rapaz, vamos ficar com caixadores aqui. A gente recebeu 1.000, mas a gente disse que recebeu só 500 para recolher só em 500. Aí Mateus disse, mas eu estou mentindo para Deus. E os outros, Mateus, se for trabalhar do seu jeito, a gente vai perder dinheiro. Aí vamos imaginar que a empresa deles cresceu e eles têm 100 funcionários. Aí eles começam a dizer assim, não sei se vocês sabem que as empresas mais ricas do mundo são as que menos recolhem INSS. Sabia disso? Tem empresas, essas mega empresas assim, elas nunca recolheram um INSS de alguém, de funcionário de carteira assinada. Aí depois contratam um escritório de advocacia e vai levando na justiça. Então aí, com 100 funcionários, rapaz, a gente recolheu o INSS desse pessoal todo aí, vai ser muito dinheiro, a gente pega esse dinheiro pra gente, rapaz. Então, Mateus vai dizer, eu não vou participar desse negócio. Uma pessoa, por isso essas duas palavras, justiça e injustiça. Iniquidade, aqui ele está falando aquilo que é correto e aquilo que é incorreto, não dá. Porque o cristão, ele está procurando viver uma vida o quê? Irrepreensível. Ele está procurando viver uma vida correta, até para poder a gente não ser acusado de pregar uma coisa e viver outra. Que é isso que muitos cristãos têm dado um péssimo testemunho. Então, eu soube da história mesmo de um pastor, era presbítero, de uma dessas igrejas pentecostais em Mussurunga, que ele
era presbítero dessa igreja, pregador, e ele tinha um cartão onde ele vendia sinal pirata dessas TVs de assinatura, eu acho que é Sky, né? Então ele já trabalhou na empresa, eu acho, e aí ele disse, olha, em vez de você contratar Sky, que você vai ter que pagar 150 por mês, você me paga 200, 300, você fica com sinal aí o ano inteiro. Imagine. E o camarada chega na igreja no domingo, oi, varão, vamos ter uma vida santa, correta. Nós temos um Deus santo, que a pessoa gira, fala em línguas, terno, gravata, e o trabalho dele é ilícito, imagine. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Porque Jesus mesmo nos deu o seu próprio exemplo, como ele viveu uma vida correta. A Bíblia diz que ele não pecou em nada. A gente vê no Antigo Testamento, por isso que ele está dizendo, é muito melhor um pão seco numa casa que tem paz, do que banquete numa casa que tem o quê? Contenda e discórdia. Então não vale a pena, irmãos, você perder a sua paz por conta de dinheiro e agradar outras pessoas. Então não deixe que a tentação de agradar alguém ou de obter lucros faça com que você entre nessa cilada do jugo desigual. Porque mais cedo ou mais tarde, a justiça e a iniquidade, elas vão se mostrar adversárias. E quem é que vai sofrer? O crente. Porque é o crente que é disciplinado. Então vamos imaginar, aí o irmão Mateus diz, então não vou ficar mais na empresa se for nessa forma. Aí os amigos são tudo espertos, você está querendo sair, sua porcentagem é X. Para você sair, a gente vai lhe dar muito menos do que sua porcentagem vale. É você que está querendo sair, e aí ele sai, muitas vezes no prejuízo financeiro. Mas do ponto de vista espiritual, ele ganhou e ganhou muito. Que ele não tem mais essa comunhão com os incrédulos. Então a gente tem que levar isso a sério, irmãos. Mas eu quero concluir aqui, a gente já vai orar, mas Paulo tinha falado sobre esse assunto e ele voltou agora. Olha como ele disse isso na primeira carta aos Coríntios, 15:33. Não precisa abrir não, eu já estou concluindo. Ele diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa palavra corromper é a mesma palavra que dá a ideia de ferrugem. Você já viu um ferrugem corroendo um ferro? Como é? Ele começa pequenininho, que as pessoas costumam chamar de ponto de ferrugem, né? Às vezes até imperceptível. Aí passa um tempinho, aquele ferrugem já está o quê? Maior. E se não tomar cuidado, ele vai tomando. O ferrugem é como se fosse um cupim da madeira, né? Ele corrompe aquilo. Ele vai corroendo. Então é isso. Você vai andando com o incrédulo e dia a dia ele vai corrompendo. Ele vai dizendo assim, não, no começo ele diz, a sua fé é tão bonita, estou gostando de ver, irmão, você agora está firme. Aí daqui a pouco, eu vou andar junto. E aí daqui a pouco a pessoa chega e diz assim, mas é só uma cervejinha. Não, mas é só uma coisinha aqui, rapaz. Olha, ninguém vai ver, não, lá da igreja. Como se a gente fosse alguma coisa, quem vê as coisas é Deus. Então a gente precisa repensar, né? Porque eu quero te dizer uma coisa, irmãos, e aqui é o ponto mais doloroso dessa noite, né? Se você entrou numa dessa por conta de uma negligência ou por conta, né, às vezes de uma sedução momentânea, meu filho, o negócio ficou feio, porque você vai ter que cortar a sua mão. É como lá na nossa congregação, a gente, né, ajuda um senhor que mora com a gente já para quase 7 anos, eu acho, né? Seu Edson. E recentemente ele teve um probleminha no dedo
E é porque a gente levou rápido no médico, o médico conseguiu cortar só um pedacinho do dedo, né? Eu acho que ele tem diabetes. Mas assim, se a gente deixasse, tipo, mais uma semana, ele ia perder o dedo todo. Se a gente deixasse mais um mês, ele ia perder a mão. Mas porque a gente levou logo, ele perdeu só um pedacinho do dedo. Então essa é a ideia. Se você continuar insistindo em ter comunhão com os incrédulos, só quem vai sofrer é você. E quanto mais tempo você demorar em cortar esse vínculo, maior vai ser o dano. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou falando isso na área do casamento. Na área do casamento é outra coisa. Você já casou, ou você veio casado, então agora, meu filho, segure o barco. Né? Vá orando, jejuando, né? Se tranque no quarto, no banheiro, né? E vá orando. Por quê? Porque se o cônjuge incrédulo consente em continuar casado, você não pode se separar. A separação, ela só pode partir do incrédulo, do crente nunca. Então, se o incrédulo diz, eu não aguento mais olhar para sua cara, porque eu olho para sua cara e vejo Jesus, e eu não gosto de Jesus. Aí, tudo bem. Aí a pessoa se separa, você assina lá de divórcio. Mas você está pecando? Claro que não. Quem tomou a iniciativa? O incrédulo. Mas se você, por exemplo, você vai orar, aí o cônjuge, né? Porque nem sempre é mulher, nem sempre é homem, é o cônjuge, né? Você vai orar, aí o cônjuge bate no banheiro. Ora, rapaz, vai ficar nessa aí? Você chega da igreja, a pessoa fala um monte de coisa para você. Então, a pessoa faz um monte de coisa para tornar a sua vida mais difícil. Ah, meu filho, vá orar. Porque as dificuldades fazem parte da vida. Faz alongamento. Né? Qualquer coisa, faz uma oração em forma de alongamento. Vai orando e alongando. Né? Os judeus faziam isso antigamente. Eles oravam com o corpo e com a boca, sabia disso? Se você for até hoje, você vai ver. Nos muros das lamentações, o judeu ora assim, né? Porque ele diz que a oração tem que ser uma expressão do corpo, da alma e do espírito. Então, eles oram se mexendo. Você vê aqueles judeus ortodoxos de preto, né? Que um levou bem a sério isso. Então. E aí ele foi lá orando e fazendo aquela oração. José fica sempre pegando no pé do coitadinho, né? Mas esse é um assunto, irmãos, que a gente vai voltar, se Deus permitir, na quarta-feira, porque amanhã é dia de avivamento profético, né? Já ia perguntar também até os 18? Não, o quê? O versículo? Hoje? Sim. Era até 18, né? Imagine, se a gente parou aqui nesse, se eu for até os 18, a gente vai até 18 da manhã. De amanhã, né? Vamos deixar para depois. A gente vai orar hoje, o irmão Calmon me trouxe aqui a lembrança. Ronaldo, eu acho que é um colega seu de trabalho, né, Camon? Que está com câncer no pulmão, Tadeu está com câncer na garganta, tem Adileuza e Arleide, é isso, né? Essas duas estão com Covid. A gente vai estar orando por essas pessoas também, como a gente tem apresentado a vida de Dylan, né, que também está com câncer e está sendo tratado. Ontem ele estava lá na igreja com a gente, estava uma alegria, ele tem sempre um carro dele. O carro dele é o único que entra na igreja. Ele estaciona dentro da igreja. É isso que é moral. É filho de Deus, é que está dentro da igreja. E a irmã Osana, eu falei ontem, né? Que eu estava sem. E hoje ela me falou que ela está, né, fazendo essa quimioterapia e que eu acho que mês que vem ela vai fazer um exame, que é esse exame assim que é o mais importante, assim, que é o exame que determina, né, se o tumor cresceu, se diminuiu, chama dos marcadores, né, para ver se está bem, se não está, e principalmente esse, eu acho que é o fígado, né, que metaboliza a quimioterapia, ou é o rim, vocês que sabem mais do que eu, né? Aí ela ia também fazer esse exame. Eu disse para ela, não, irmã, a gente está aqui em oração por você, como sempre a gente tem feito. Falei hoje também com a irmã Gisele, né? E ela falou mais uma vez desse desejo de querer logo, às vezes ela fica com ansiosa. Eu digo, não fique não, tudo vai ser no tempo de Deus, né? Então vamos estar orando por todos esses nossos irmãos, estão sempre no coração. Que maravilha, né? Que
Se puder, todo dia o irmão Calmon me dá aqui, que é bom a gente lembrar no final do culto, falar dos nomes. Isso faz com que a gente entenda que o Evangelho não é uma coisa do pessoal, é bem pessoal. Né? Todo mundo aqui tem que ter essa intimidade. Eu conheço você pelo seu nome. Né? A gente tem que ter esse relacionamento próximo. Se somos irmãos, a gente tem que cada vez mais quebrar, às vezes, a barreira da timidez, a barreira, às vezes, né? De pressa, que às vezes a gente chega no horário e está perto de sair, para a gente ir se aproximando, né? Cada vez mais. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade tão preciosa. Apresentamos essas vidas, Senhor, que já falamos aqui, o Senhor e tantas outras que muitas vezes desconhecemos a luta da pessoa, mas o Senhor sabe bem quem é quem e as lutas que cada um está passando, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse presente que é a segunda-feira à noite aqui em Cosme de Farias. Obrigado por esses irmãos aqui do bairro de Cosme de Farias, Senhor, que sempre temos recebido com amor. Continua, Senhor, derramando graça nesse lugar, cada vez mais. Que aqueles que são teus sejam atraídos, regenerados, ó Deus, justificados, santificados, glorificados, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais a evangelizar, a propagar, Senhor, o teu santíssimo Evangelho. Obrigado pela vida de Quinho, de José, que hoje mais uma vez foram estimulados a evangelizarem na rua. Nós sabemos como é difícil, Senhor. E o Senhor tem dado graça aos nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que os nossos irmãos do passado faziam e que aprenderam contigo. O mais difícil que seja, nos ajuda a fazer o que é certo, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas.